tchau. Um cheiro pra você. Tchau. Tá começando Mulher Demais desta quinta-feira, 21 de maio, agora são 7h46. Vamos à luta? Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa, a nossa casa por aqui, tá? Hoje é dia do nosso Papo de Quinta e nós vamos falar sobre os extremos diante dessa pandemia. 8 ou 80, te explico. Tem gente que não se preocupa nem um pouco, tá tudo bem, é tudo exagero. Já outras pessoas estão apavoradas com tudo isso. Como é que faz para manter o equilíbrio? A gente mostra já já. E mais, para que o trabalho de evangelização continue, as igrejas contam com a ajuda de voluntários para fazer as transmissões pela internet. E você vai ver também, o Brasil está desenvolvendo robôs para ajudar no combate à pandemia, um assunto super interessante e necessário que a gente traz aqui no Mulher Demais também. E ainda vamos cuidar da pele. Tem muita gente fazendo a famosa skincare em casa. Mas será que tá tudo certinho, hein? Ao vivo, uma dermatologista passa as orientações e os cuidados necessários pra gente, tá? Hoje também tem receita, fígado ao vinho tinto, delicioso pra gente aproveitar nessa quinta-feira, tá? Tem também sempre nossa interação lá no Instagram, @CorreioTV. Eu quero saber como é que você tem lidado com esse período de pandemia. Já que a gente vai falar sobre os extremos hoje, quero saber se você consegue manter o equilíbrio diante dessa situação e quais são os cuidados que você tem tomado. Você é do tipo que se preocupa demais ou se preocupa de menos ou tá ali no meio termo se cuidando direitinho? Deixa lá seu comentário, manda cheiro, beijo, abraço que daqui a pouquinho a gente conversa lá no @CorreioTV, tá? Vamos junto, vem juntinho assim, ó, coladinho no coração até 8h45. O Mulher Demais desta quinta-feira está no ar. Para você, uma excelente quinta-feira pra gente, quase fim de semana mais uma vez, e a gente vai vencendo a luta, né? Todos os dias um pouquinho a mais, que a gente vai vencendo sempre, né? E olha, muitas pessoas aprendem desde crianças a negar os problemas. Assim, ó, isso não tá acontecendo não, isso tudo é um exagero. E a negação é um dos modos mais primitivos de se proteger do problema. Tipo uma ferramenta, sabe colocar tudo debaixo do tapete? Bom, isso é ruim tanto para quem age assim, quanto para quem está ao redor. Olha só. É bem natural a gente encontrar hoje pessoas que realmente estão negando a gravidade do que estamos passando. Porém, essas pessoas, muitas vezes, elas vêm lá da infância, aprenderam que uma melhor forma de lidar com problemas, com situações de vulnerabilidade, é evitando as situações. Então, elas vão vivendo e passando essa pandemia como se nada tivesse acontecendo de grave. É preciso procurar ajuda nesses momentos? Isso. É importante buscar, né, nesses casos, uma ajuda psicológica, porque provavelmente essas pessoas elas têm uma dificuldade de lidar e de reconhecer as emoções. Então, o tratamento, né, psicológico vai ajudar justamente a determinadas situações que trazem tristeza, medo, raiva, alegria. Como que eu vou lidar com isso e viver de uma forma mais saudável? A família pode ajudar uma pessoa que, por exemplo, apresenta um quadro desse? Isso, né? A família é de extrema importância. Não só para verificar se todos da família, a forma de lidar com os problemas é justamente esse de evitação. Se não for, é chamar para conversar, mostrar a gravidade e entender e explicar que ele está colocando em risco não só a vida dele, mas de todos que estão ao seu redor. Interessante, né? E diante dessa pandemia, tem os famosos extremos. Sabe aquele 8 ou 80? Algumas pessoas extremamente preocupadas, apavoradas mesmo. Outras sempre otimistas, acreditando que tudo isso vai passar e que vai passar em breve. E ainda as que não têm a menor preocupação. Será que existe uma forma de manter o equilíbrio diante dessa situação? Assunto para o nosso Papo de Quinta. Chamada, eu vou conversar agora com o psicólogo Tomé Xavier. Bom dia, Tomé. Bem-vindo mais uma vez à nossa casa, ao Mulher Demais. Bom dia, Bruna. Bom dia. Olha só, a gente está falando aqui hoje sobre os extremos, né? Mas antes, Tomé, eu queria saber por que existe esse mecanismo de negação, né? De negar as situações difíceis, os problemas, não somente nessa pandemia, mas os problemas de um modo geral. É o caminho mais fácil negar e acreditar mesmo que não está nada acontecendo? Veja só, Bruna, a negação é um mecanismo de defesa.
quando eu nego uma situação, é para eu poder resguardar a minha vida, né? Resguardar e me sentir seguro. No entanto, isso não se caracteriza como a melhor forma de enfrentar um problema como o que nós estamos enfrentando hoje, né? Negar que existe um vírus, negar que existe um problema não apenas local, mas mundial, talvez isso não seja a melhor forma de enfrentá-lo, de lidar com essas situações. Então, é importante que a gente encontre o equilíbrio. Não podemos ser mais, nem desesperar, muito menos deixar de lado essas informações para que aí a gente seja negligente com situações que estão ocorrendo. Então, a negação é um mecanismo de defesa que resguarda a nossa segurança, mas não necessariamente é recomendado nesse momento. Entendi. E durante essa situação, né, que a gente está vivendo, durante essa pandemia, a negação ela é ainda mais prejudicial, né, Tomé? Porque impede que as pessoas tomem os cuidados necessários, os cuidados adequados e, ao mesmo tempo, expõe a pessoa, né, ao risco do vírus, né, da pandemia de um modo geral e ainda as pessoas que estão ao redor, né? A gente está falando, sobretudo, de saúde nesse momento. Com certeza, Bruna. Se eu vou entrar numa floresta, eu não posso negar que lá existem animais que podem me atacar. Então, se eu observar isso e manter a minha segurança, se eu perceber e reconhecer que aquele ambiente é hostil a mim, eu preciso ter cautela, aí eu vou me resguardar e vou resguardar qualquer outro ser que esteja ao meu redor. No momento de hoje de pandemia, eu deixar de utilizar a máscara, eu não apenas vou estar desfavorecendo a minha saúde, como eu vou estar prejudicando a saúde do outro. Então, o uso da máscara, além de preservar a minha vida, vai resguardar a vida do outro. Então, usar máscara nesse momento é responsabilidade pessoal e social. Então, é importante sim que a gente observe isso. Negar nesse momento não vai favorecer a nada, porque vai me deixar muito mais vulnerável e exposto ao risco que a gente está correndo e não apenas desfavorecer a insegurança do meu companheiro, da pessoa que está do meu lado. Com certeza. E Tomé, tem o outro lado também, né? Inclusive, eu estava assistindo uma reportagem da Rede, né, aqui na Record TV ontem, das pessoas extremamente apavoradas com essa situação. Por exemplo, que saem de casa completamente equipadas, sem colocar nenhuma parte do corpo para fora. Então, assim, é um cuidado extremo, né? É muito necessário, mas às vezes passa do limite também. E essa questão de estar apavorado com essa situação pode paralisar, né? Ao contrário da outra situação, pode paralisar a nossa vida? Com certeza. Se nós devemos respeitar esse momento, não nos amedrontar. Existe uma diferença muito grande. Quando eu respeito algo que é perigoso, quando eu respeito um leão, é o rei da selva, eu favorecendo para que ele mantenha o lugar dele, mas eu tenho que preservar-me diante disso. Então não adianta eu ficar armado dos pés à cabeça ou protegido num carro blindado se aquele ser não só tem uma forma de me atacar. Então as pessoas que estão exacerbadas com essa problemática, que ficam preocupadas por demais, se isolam dentro de casa, ficam trancadas, confinadas dentro do quarto, debaixo do cobertor, se vai na sala ou se vai na cozinha, põe uma máscara, uma luva, uma proteção facial, se vai do lado de fora, tudo isso agrava a nossa ansiedade que naturalmente já temos. Então, se a gente favorecer a esse medo, a esse pavor, nós vamos estar fortalecendo essa problemática social que vai agravar ainda mais, e o nosso organismo pode somatizar algumas respostas e aí de repente, mesmo que nós não tenhamos o vírus, a gente pode desencadear sintomas parecidos com o do vírus. E aí a gente vai criar um pavor bem mais forte, bem mais generalizado, que não vai favorecer o nosso dia a dia.
Então, esse vírus, ele, além de agudizar um quadro crônico fisiológico, esse vírus está agudizando, está potencializando quadros emocionais que vem a desfavorecer a nossa convivência social. Então é importante ter bastante cuidado, nem ser de mais, nem ser de menos. Entendi. Tomé, é claro que a gente trouxe esse assunto para a realidade do momento, né? A realidade da pandemia, além de ser muito necessário, né? Porque a gente precisa enfrentá-la, né? Com os cuidados adequados, mas a gente traz também para as questões gerais, né? Como uma separação, por exemplo, o processo de luto, um término de relacionamento, qualquer que seja o problema, enfrentar é uma forma de vencer também, é ter coragem? Forma de enfrentar não deve ser entendido como rebater, como ir de frente, como brigar. A gente precisa respeitar as limitações. Nós somos seres finitos. É importante que o povo saiba que nós somos seres finitos. E dentro dessa perspectiva, nós temos limites. O meu limite vai até aqui, o limite do outro vai até aqui. Então eu não posso me sobrecarregar, eu não posso me transformar num super-homem achando que vou superar tudo, que vou passar por tudo sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema. É importante a gente respeitar o problema, sim. Existe, ele pode ser agravado de forma pessoal ou social, mas o embate não é recomendável. A partir do momento que a gente percebe o meu limite, eu vou ter a certeza de que até onde eu poderei caminhar, até onde eu poderei ir. E aí eu vou me resguardar o meu relacionamento, resguardar os meus contatos sociais, os meus amigos, resguardar a minha família, resguardar os meus colegas de trabalho, a partir do momento que eu respeito o problema que existe. Então, o enfrentamento é necessário, mas não como um embate. Sim. Eu não preciso estar brigando diretamente com o vírus e ir contra ele, porque ele pode me prejudicar. Eu preciso respeitar que eu sou um vulnerável quando eu não me protejo, quando eu não mantenho a higiene necessária, quando eu não utilizo meus mecanismos de proteção, e aí a gente fica um tanto vulnerável. Então, respeito esse vírus, respeite esse momento, porque assim como qualquer outra situação no mundo e na nossa vida, ele tende a enfraquecer. E quando ele enfraquece, aí a gente se sobressai, se sente mais seguro, confiante e continua a nossa trajetória, continua a nossa vida. Tomé, pode ser que alguém, né, esteja aqui acompanhando o nosso papo, dizendo, poxa, parece tão fácil ouvir, né? Mas está acontecendo tanta coisa nesse momento. Por exemplo, alguém que perdeu o emprego, que está com uma situação delicada dentro de casa, né, diante disso tudo. Por que aceitar, né, algumas situações é um processo tão difícil para nós seres humanos, Tomé? Existe uma explicação para isso? A aceitação de problemas na nossa vida nunca foi fácil. Aceitar um término de um relacionamento, aceitar uma demissão, aceitar uma perda salarial, nada que nos põe em risco é fácil a gente aceitar. Então, nós precisamos, nesse momento, entender toda a conjuntura do que estamos vivenciando para que a gente possa perceber algo de positivo em tudo isso. E a partir do momento em que eu respeito, que aceito essa situação, eu vou começar a encontrar um lado bom. Porque em tudo na vida tem um lado bom. Em tudo na vida nós podemos encontrar um lado positivo. Sim. Então, se hoje eu estou confinado em casa, isso faz com que eu não esteja mais produzindo ou vivenciando com outras pessoas. No entanto, isso pode me favorecer a um grande desejo, a uma grande habilidade que eu tenho de cozinhar. Então, a partir desse momento, eu terei mais tempo para cozinhar. Então, a aceitação nesse momento, Bruno e os telespectadores, é para que nós possamos perceber, reconhecer nossas capacidades, nossas potencialidades e aí entender que nós temos como aproveitar e fazer algo de positivo nesse momento todo.
Não apenas ficar recluso, não apenas ficar amedrontado, não apenas desfavorecer a nossa vida social e pessoal. Nós podemos sim encontrar algo de bom nisso tudo. E basta que nós nos conhecemos, basta que nós observemos um pouco mais a nossa vida, a nossa pessoa, voltemos um olhar um pouco para nós mesmos, que aí a gente vai encontrar sim uma forma legal de lidar com tudo isso. E aí a gente passa por esse momento, passa por essa tempestade de forma que aceita essa situação e vivencia aí nossa vida de forma tranquila. Com leveza e muito aprendizado, com certeza. Tomé, obrigada, viu, pelas orientações sempre valiosas, viu? Um cheiro para você, fica bem, se cuida. Obrigado. Até mais. Até lá, tchau. E olha, neste momento único em meio à epidemia que o mundo enfrenta, a solidariedade é fundamental. Por isso a gente convida sempre você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão, uma ação que quer resgatar a esperança e trazer de volta a dignidade de muitas famílias no sertão nordestino. Essa é mais uma iniciativa do projeto Nova Canaã. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela ou entre no site sosfamiliasdosertão.org e contribua com um dos valores indicados. Um pequeno gesto de generosidade que faz toda a diferença para quem precisa. A gente está vendo aí algumas imagens captadas aqui, né, no sertão do Nordeste, famílias precisando muito da nossa ajuda. Essa realidade aqui, ó, não tem como negar não, viu? De jeito nenhum. E aí, ó, com um pouquinho, né, um gesto pequenininho, que às vezes a gente acha que nem vai fazer diferença, com certeza essas famílias vão ser beneficiadas aí com a sua atitude, tá? Faça aí sua parte. SOS Famílias do Sertão. Com a necessidade do isolamento social por conta da pandemia, foi proibida a presença de fiéis nas celebrações religiosas. Mas para que o trabalho de evangelização continue, as igrejas contam com a ajuda de voluntários para fazer as transmissões pela internet. Olha só. Há quase 2 meses, essas portas já não são mais abertas para os fiéis. Mas é como se eles ainda estivessem presentes por aqui. É que pelo menos os nomes daqueles que costumavam acompanhar as celebrações agora preenchem as cadeiras vazias. Já os corredores ganharam câmeras de vídeo e todo um aparato técnico para transmissões ao vivo. Som e isso, quando tiver ok, aí você diz que a gente já começa a falar aqui. E é com a tecnologia que as celebrações da paróquia Cristo Rei em Mangabeira continuam acontecendo, mesmo com a igreja fechada. Tudo graças ao empenho dos agentes da Pastoral da Comunicação. Logo quando a gente soube que não podia ter mais missa com a presença do povo, a gente se reuniu, eu e algumas pessoas da equipe da PASCOM, e a gente começou a traçar metas para levar o Evangelho, a Palavra de Deus, de alguma forma, para o povo que iriam ficar em casa. Como o pároco faz parte do grupo de risco, ele participa da transmissão de casa e só aos domingos vem à igreja. Mesmo com as saudades, com o desejo de estar aqui na igreja, celebrando a Eucaristia, mas nós estamos vivendo este momento de profunda comunhão com Jesus. Além dos fiéis, quem mais gostou da novidade foi o sacristão, que não se imaginava cuidando de uma igreja sem missas. Sensação boa, porque a gente sabe que a palavra de Deus está sendo transmitida, né? Apesar que distante de cada fiéis, mas que eles estão em casa escutando o Evangelho. E nesse mês de maio, as transmissões acontecem diariamente, já que é um dos mais importantes para a Igreja Católica por ser dedicado a Maria, Mãe de Jesus. E os fiéis conseguem acompanhar as celebrações por meio de 2 plataformas. A transmissão pelo Instagram da paróquia e pelo canal do YouTube. Aí a gente está rezando o terço, uma participação dos fiéis da igreja em casa e também do próprio padre em casa também. As missas ao vivo vêm fazendo tanto sucesso que faltou espaço para atender as mais de 2.000 pessoas que pediram para que os nomes ocupassem as cadeiras. Uma resposta que animou quem tanto vem se empenhando para, nesses tempos difíceis, levar mensagens de fé e otimismo. Nós estamos aqui trabalhando, deixando a igreja limpa, organizada e rezando por cada um de vocês. E que quando tudo isso passar, nós vamos nos encontrar diante do altar de Cristo para celebrar a Eucaristia.
Que bonito, né? Que trabalho bonito, bacana demais. Está sendo feito aqui na Paraíba, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Até com missas sendo celebradas pelo próprio Papa, assim, à distância por enquanto, mas os fiéis aí mantendo a missão. Bacana demais. Vamos dar mais uma não, né? A primeira passada de hoje. Vamos embora pra cá, aqui pro @Correio TV. Hoje aqui a gente está querendo saber se você tem conseguido manter o equilíbrio diante dessa situação que a gente está passando, né? Você é do tipo que se preocupa demais, do tipo que se preocupa de menos, ou tá aí no meio termo, no equilíbrio, né? Tomando os devidos cuidados. Jéssica Karen também mandou aqui mensagem pra gente. Eunice desejou boa quinta-feira pra gente. Se cuida aí, fico sempre ligada na TV Correio, principalmente no seu programa Raiô. Lindeza, um beijo pra você, viu? Obrigada aí pela participação. Josilene também deu bom dia. Lourenço, Conceição, né? Bom dia, minha gatinha. Que o Senhor te abençoe sempre. Todos aqueles que estão por trás das câmeras também, deixando suas famílias e aqui trabalhando. Olha aí, meninos e meninas aqui, ó. Um cheiro aí, viu, Conceição? Obrigada pela participação e pelo carinho. A Naura também disse que tá tentando manter o equilíbrio, mas não tá fácil. Você vai conseguir, viu, Naura? Todos nós. Desejou aqui, mandou beijos, na verdade, né? Disse que eu tô linda. Muito obrigada. Rosicléia também mandou bom dia. Isamires, Cristine, bom dia, gatona, dia abençoado. Realmente não está sendo fácil digerir o que acontece em meio a essa pandemia, porém, manter o equilíbrio é manter a fé. Deus e crer que já já tudo isso passa. Muito bem, Isa. Um beijo pra você. Obrigada aí pela mensagem, viu? Por compartilhar com a gente como é que tem sido sua realidade. Inalda também do Valentina tá aqui conosco. Diz que eu tô linda. Muito obrigada. Acho que é Márcia, né? Márcia Wellington deu bom dia também pra gente. Disse que eu tô linda. Bateu palminhas. Gerlane também disse que eu arrasei no look de hoje. Muito obrigada. Arnaldo, bom dia, minha amiga. Uma boa quinta-feira maravilhosa. Que Deus possa dar saúde, paz, luz a você e a todos da TV. Bruna, manda um abraço para todos da família Vera Márcia, Kiara, Elana, Marcelo e Yara do Rangel. Tá dado aí um abraço forte para todos vocês. E obrigada pela participação, Arnaldo. Daqui a pouquinho tem mais interação. Hora do intervalo, na volta a gente vai aprender a cuidar direitinho da pele, tá? E em casa. E você continua se informando com as últimas notícias. O Mulher Demais volta bem rapidão. Segura aí.